Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou o professor Emanuel e você já sabe, hoje é dia de mais um podcast aqui da Faculdade Paulo Picanso. Hoje, 6 de novembro, meu povo, o semestre já está acabando. 2024 já está dando, adeus. E deixa eu te perguntar, quais são teus planos para o ano que está chegando? 2025 promete! E nós aqui da FACPP, nós temos muitas coisas, muitas novidades chegando aí para 2025. Você que é nosso aluno, você que pensa em ser nosso aluno, aguarde, porque tem muita coisa boa chegando por aí para 2025. E hoje, 6 de novembro de 2025, exatamente 10 horas e 59 minutos, mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso com os alunos do 9º semestre. Hoje com um convidado aqui, professor Diego Santiago. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Agradeço aos alunos mais uma vez aí o convite. Estamos juntos novamente, né, professor? De novo, olha aí. Obrigado pela lembrança do nome. Espero que a conversa seja bem interessante. Vai ser, porque o tema de hoje, fantástico. Nossos alunos têm um bom gosto, uma criatividade, e isso é trabalhado em sala de aula, né? O marketing do tema. E aí, aguarde só, daqui a pouco eu vou lançar para você o tema do nosso podcast. São assuntos extremamente relevantes da odontologia. E como você já está acostumado, vamos para o nosso quebra-gelo. Mas antes de prosseguirmos, lembra, vai dando o teu joinha, dá uma curtida aí, tá certo? E compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Momento nosso do quebra-gelo. Vamos nós aqui. Eliésio, como foi esse negócio de ser dentista? Tu estava andando, tropeçou e por acaso caiu aqui na sala da Fábia, foi? Foi quase isso, doutor. Assim, iniciou... Eu cheguei a fazer enfermagem ainda, iniciei, mas não gostei. Aí passei um bom tempo ainda sem estudar. Só que aí eu entrei pra Força Aérea. Hoje eu sou cabo lá, aqui na Força Aérea, aqui na Borges de Melo aqui. E... para entrar, dias antes de entrar, eu fraturei um dente, com caranguejo, quebrando um caranguejo. E para entrar lá, eles queriam que a arcada dental tivesse em perfeito estado. Então, eles falaram assim, você pode entrar, porém, você vai ter que fazer o tratamento o quanto rápido possível lá. E fazendo tratamento, eu precisei passar por tratamento de endodontia, precisei fazer tratamento de prótese. Aí eu fui gostando, tratamento de canal, como é legal fazer essa questão de prótese, que é uma das coisas que eu mais gosto hoje, que a prótese foi devido a isso que eu vim pra cá. E acabei saltando, fui procurar onde é que tinha faculdade de odontologia. Até então, o mundo de odontologia para mim, eu pensava que era muito caro. Mas aí como eu consegui ganhar meu dinheiro lá trabalhando, porque lá é muito bom para um jovem, os jovens quando não tem emprego ainda, como primeiro emprego é um dinheiro bom. E fui procurar, encontrei a Faculdade Paulo Picanso e acabei caindo de paraquedas aqui na sala da Fábia. Tropeçou e caiu. Com 80% dos alunos daqui. A gente tropeça, Fábio, venha que aqui você vai ter futuro. E hoje estou aqui, já no 9º semestre, já quase terminando. E foi assim que eu cheguei na odontologia. O Eliésio é nosso estudante do 9º semestre, assim como também o Lucas. Faz parte do nosso entendimento, da nossa matriz pedagógica, entendermos de que nós preparamos o aluno não apenas para a odontologia em si. O conhecimento técnico, o conhecimento científico é importante, mas também nós tratamos muito da questão do ser humano, de preparar como ser humano, como pessoa. Né? E estamos aqui hoje com o Eliésio e o Lucas, com suas histórias de vida, professor Diego Santiago. Né? Lucas, conta para o nosso público aqui como foi que a odontologia surgiu para você. Você já é formado, né, Lucas? Sim. Sou formado em radiologia pela Uninove de São Paulo. Fiz a graduação. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Professor é um norte para a gente. E o senhor também. O nome do senhor está no meu relatório. Olha aí. Espero que seja coisa boa. Coisa boa. Bom, minha avó, como eu já tinha falado, ela é enfermeira. E quando eu era pequeno, eu via ela fazer muitos procedimentos em casa. Foi daí que eu descobri que eu queria seguir na área da saúde, mas não sabia ainda qual a área.
E outra coisa que me aconteceu também quando eu era pequeno, eu tinha muita sinusite recorrente. E isso eu sempre andava em hospital fazendo raio-x. Sim. E quando eu era adolescente eu me lembrei disso. Já trabalho há 10 anos. Sou especialista em tomografia, ressonância. E tropecei e caí na sala da Fábio. Também. Também. Então, eu acredito que seja possível depois, futuramente, fazer um casamento da radiologia com a odontologia. Sim. Eu tenho um familiar que também é dentista, também é radiologista. E eu ajudo muito ele nos laudos, no serviço dele. E tem muitos planos para quando terminar. Ok, mas isso aí é a nossa terceira pergunta do quebra-gelo. Vamos lá, a nossa segunda pergunta. Eliézer, se pudesse voltar na cápsula do tempo, faria algo diferente? Se eu faria algo diferente? Eu acho que não. Assim, de outra graduação, não. Acho que na odontologia eu me encontrei. Mas dentro da faculdade de odontologia eu queria mais tempo. Mais tempo para eu poder estudar, para ingressar nas matrizes extracurriculares, tempo para fazer liga, tempo para fazer pesquisa, que eu não consegui ter devido ao trabalho. Eu sempre estudei no horário da noite e da manhã também, alguns dias. Mas devido a essa questão de falta de tempo, eu não consegui adentrar tanto na faculdade. Agora eu consegui fazer a monitoria pela primeira vez na faculdade, monitoria do Dr. Diego Santiago. Sou monitor do Dr. Diego. Que agora no final que eu tive tempo, aí eu consegui fazer a monitoria dele. Mas é mais isso. É o tempo dentro da faculdade. Tempo para poder fazer liga, fazer monitoria e fazer pesquisa. Era isso que eu queria fazer diferente na faculdade de odontologia. Inclusive, professor Diego, o que não falta é o que fazer aqui na faculdade. Aquele aluno que tem tempo, Tem. meu amigo, é de domingo a domingo, se for o caso, Sim. manhã, tarde e noite. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, em termos assim, de oportunidade, é algo que essa geração tem, que a gente já havia comentado, que a nossa geração não teve na mesma proporção. E assim, quando a gente vê alunos bons alunos que realmente aproveitam essa diversidade que tem de extensão, ensino, pesquisa, a gente percebe que eles se destacam, viu, professor? Assim, eles se sobressaem, aqueles que têm interesse em entrar na área da residência em cirurgia, eles adquirem, conseguem realmente a aprovação com o passar do tempo. Aqueles que têm como intenção entrar na especialização essa que a faculdade dispõe de vários cursos, Certo. realmente se posicionam bem no mercado. Então, assim, para o aluno que tem essa disponibilidade de horário e essa vontade de querer aprender através das atividades extracurriculares, realmente tem uma oportunidade muito boa na faculdade. Qual dica o senhor dá pra gente que tá no último semestre? Praticamente no último. Assim, a principal orientação que eu dou, Lucas, é bem genérica, digamos assim. É de que você estude. Porque, assim, a gente tem um mercado saturado que assusta muito. Sim. E se a gente for para radiologia, você tem experiência nisso, a gente vai conversar um pouco, você vai perceber que parece que o mercado está saturado. Mas ainda existe muitas lacunas a serem preenchidas. A gente consegue perceber, na condição de professor, que consegue enxergar esse lado além do aluno que está visando a finalização, a formatura, a gente consegue verificar que tem ainda muitos espaços. Uhum. E assim, o que eu costumo é acalmar o aluno para dizer, não é assim. Você está vendo um número muito grande, mas se existe uma disciplina para você realmente estudar, existe espaço nas mais diversas áreas. Tá? Vou até aproveitar, Lucas, tua pergunta. Eu já ia perguntar ao senhor também. Pronto, já vou pegar o gancho aqui. Inclusive, ontem foi uma questão de cafezinho na minha mesa de trabalho com colegas. Nós estávamos discutindo sobre essa questão dos alunos, diversas instituições, e aí nós chegamos à seguinte conclusão. O mercado de trabalho hoje, apesar dele estar saturado, ele sempre vai exigir uma alta qualificação. Portanto, é condição sine qua non para aquele profissional que quer se destacar, que ele se qualifique. E essa qualificação vai exigir dele tempo e dedicação.
E é uma frase que eu aprendi com a doutora Gracêmia, que ela disse o seguinte: Emanuel, não tenha pena de você. Então, o que vai exigir de você de tempo e qualificação, não tenha pena, Lucas, não tenha pena, Eliésio, vai para cima, porque a oportunidade vai chegar, mas ela só bate a porta daqueles que estão preparados. E segundo detalhe aqui, professor Diego, assim como eu, o grande diferencial, professor Diego, inclusive foi assunto da nossa cafezinho de ontem, é a questão da maturidade. Eu, o professor Diego, nós já somos bem maduros. Então, assim, muitas vezes o que falta para o estudante é o amadurecimento. Ele não é tão maduro para entender, naquela época, naquele semestre, a importância daquilo que está sendo falado. Só que a vida sempre cobra. A conta sempre chega. Aí mais na frente, quando ele já está formado, quando ele já está exercendo a profissão, é que ele vai entender pela necessidade o que ele deixou passar. Que na época ele não tinha maturidade para entender a importância daquela farmacologia, a importância daquela fisiologia, que ele simplesmente negligenciou ou não entendeu a importância. E como a conta sempre chega também a hora da cobrança. E ele vai perceber que ele deixou passar aquela oportunidade. Então, são 2 conselhos. Se qualifique e seja maduro para entender que tudo aquilo que a gente está falando como professor, nós já passamos, nós já vivenciamos. E a gente não dá ponto sem nó. Aqui na faculdade a gente não dá ponto sem nó. Tudo que a gente fala em sala de aula, em algum momento, vai ser importante para você. E vamos agora para uma pergunta nova do nosso quebra-gelo. Tudo a ver e nada a ver. Essa pergunta, ela tem a ver com projetos futuros. Eliésio, Lucas, professor Diego, eu também vou entrar no quebra-gelo aqui. Planos futuros que tem tudo a ver com a odontologia e planos futuros que tem nada a ver com a odontologia. E como é pergunta nova, com licença, diretora, me permita, vai lá, som de suspense. Vai começar por mim. Eu sou atrevido. Vamos lá. Tudo a ver com odontologia. O que é que eu penso? Planos futuros para odontologia. Aprofundar cada vez mais na minha área, que é saúde coletiva, e também auditoria, que é um espaço, uma lacuna no mercado que está exigindo profissionais. E nada a ver, eu vou para gastronomia. Gente, o meu sonho agora é ser padeiro. Não é nem padeiro na profissão, mas fazer pães, fazer curso de panificação. Estou curtindo demais isso aí. E planos futuros, eu vou para a cozinha. Cozinhar para as minhas meninas, meus netos aí que estão chegando, meus genros, né? Professor Diego, tudo a ver e nada a ver. Tudo a ver seria finalizar o ciclo da pós-graduação. Olha aí. Terminar mais esse momento, né, do doutorado. E aí está previsto para o ano que vem, início do ano. Já? Já seria janeiro, mais tardar fevereiro, para finalizar esse processo. Acho que seria um objetivo que eu tenho, que é desde a graduação. E assim, Parabéns. É uma felicidade muito grande. Vai ser, se Deus quiser, para que esse ciclo se finalize, né? A gente pensa em outros projetos profissionais. Nada a ver. Seria nada a ver. Eu venho voltando a praticar uma atividade física de maneira mais regular, venho correndo. Olha aí. E eu corria antes, sabe? Eu já chegava a correr uma meia maratona, tinha uma certa assiduidade. 21K já? 21K, corria 21K abaixo de 2 horas, que é um tempo bom. É um tempo que, assim, é um divisor de águas para quem quem é amador e tenta correr. E aí eu parei depois da pandemia, fiquei um período parado. E aí venho agora, mais uma vez, flertando com a corrida de novo. Então, assim, seria... O nada a ver, eu acho que seria voltar a praticar. Alguma assessoria em vista aí? No momento, não. Ainda venho tentando conversando comigo mesmo para poder ter essa disciplina para que depois eu entre em alguma. Quem corre aqui é a professora Edila, né? Edila corre. Tem vários corredores. Aqui é um grupo de corredores. Aqui. O Diego também. Diego corre também, Diego Martins. É. Tem
Tem uma série. Eu já entrei no grupo, já, inclusive. Já. Acho que eu sou ouvinte ainda, sabe? Mas daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de estar compartilhando também algumas experiências no ramo da corrida. Gostei de ver. Lucas, tudo a ver e nada a ver. Eu penso em 2 residências. Eu acho que eu já entrei na faculdade com esse plano de fazer uma residência. A primeira que eu penso é estomatologia, no AC Camargo, São Paulo. Porém, eu ainda estou conversando com algumas pessoas que já se formaram lá sobre grade curricular, sobre os planos pós-residência. Outra que eu penso também é buco, que tem um leque muito grande na odonto. É isso. E nada a ver. Nada a ver. Preciso comprar um barco para tirar um ano sabático, passar um ano viajando. Tanto que... E essa história... Conta aí um pouquinho dessa história aí de um avião aí, 4 horas aí. Pronto. Eu fui para JPR em maio. É a terceira jornada maior do mundo de radiologia. Na volta dessa viagem, eu voltei com a professora Andréa no avião. A gente passou as 4 horas de viagem toda conversando. Foi praticamente uma mentoria que ela me deu. Sim. E a gente chegou nesse assunto. Quando ela disse que também tinha esse plano de comprar um barco, fez radiologia por conta disso. Porque queria viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Podia viajar laudando. Sim. Rapaz, e olha Você que é radiologista também quer comprar um barco, não? Não, se a minha pergunta fosse depois, eu ia pedir uma carona. Sabe? Pedir pra me levar aí pra alguma coisa. Quem sabe até um dia. Vou contratar o senhor para trabalhar. Estou à disposição. E olha que privilégio, 4 horas de mentoria com a Andréa. A gente conversou muita bom, coisa. Sobre graduação, sobre pós-graduação, sobre planos após a faculdade. Ela foi uma mãe para mim naquele avião. A professora podia Ela estar deu aqui norte. também, né? Deu norte. Tem muita bagagem. Tem muito a proporcionar. Para mim, ela foi muito importante na minha formação acadêmica e na pós também. Até hoje a gente tem um contato muito próximo. E ela contribuiu diretamente com muito na minha A professora era de um formação. coração maravilhoso. Sim. Quem já passou pelas mãos da Andréa, professora Andréa, se você estiver nos ouvindo, Coração É para a isso aí, senhora. pra senhora. isso aí. Elias, tudo a ver e nada a ver. Tudo a ver comigo. Hoje eu sou aluno extensionista da faculdade de prótese e implante. Eu já entrei na faculdade querendo fazer essa área de prótese e implante. Então, tudo a ver comigo é essa área que eu vou querer seguir, essa área da prótese e implante. E também descobri aqui uma facilidade muito para cirurgia quando eu entrei aqui, que isso eu não tinha visto ainda lá fora. Mas quando eu entrei, fui no meu 5º semestre, no meu 8º semestre, justo, professor, 2 semestres, tanto do 5º como do 8º, com o professor Diego. Tive uma facilidade muito grande para cirurgia. E hoje eu quero agregar mais meu currículo, querendo fazer a residência do JF. Abriu agora as vagas para a residência no JF. Não posso fazer ainda porque ainda vou me formar no próximo ano, mas eu pretendo fazer no próximo ano a residência, o vestibular da residência do JF, de cirurgia bucomaxilofacial. E nada a ver. Nada a ver. Eu já vim conversando isso várias vezes com a minha esposa e dizendo que quando eu já tivesse com a minha vida feita, minha vida ganha, eu ia me trancar dentro de um quartinho lá em casa, ia pegar um bocado de ferramenta, cacareco, furadeira, ia passar o dia fazendo banco de madeira, pegando os carrinhos de mão, colocando motor por menina dar em cima. Acho que isso vai ser meu futuro, que nada... É isso que eu quero, assim, nada a ver com odontologia, vai ser meu futuro. Passar o dia dentro de um quarto. Professor Pardal. Mexendo aí. Mas eu gostava disso, eu sempre gostei. Meus brinquedos, quando meu pai me dava antigamente, não passavam um dia. Me dava um carrinho, no outro dia estava desmontado. Aí eu desmontava o motor dos carros elétricos, que ele me dava de controle remoto, tirava o motor e colocava nos pneus dos carros que não era motor. Aí, é por isso que eu falo, que quando eu me formar, eu vou voltar para essa área aí, vou mexer com motor, com madeira, passar o dia fazendo isso. É isso aí. E agora sim, se prepara porque o tema do nosso podcast, como você já pode ver aqui, ó, sugere o quê? É isso aí. Os bastidores da imagem. Vamos estar conversando, batendo um papo muito bom aqui sobre radiologia, raio-x, não somente radiologia, mas o que você precisar saber sobre diagnóstico por imagem
Estamos aqui com o professor Diego Santiago, Lucas e Eliésio, que vão te ajudar a dar um norte sobre os bastidores da imagem. E vamos começar pela história. Como foi que tudo começou nessa questão de radiologia? Como é que surgiu isso? Bom, o tema bastidores da imagem veio do próprio radiologista. Diferente de um cirurgião que está ali com o paciente, o radiologista muitas vezes nem vê o paciente. Ele tem que saber muito Sim. sobre doença, saber muito sobre anatomia, fisiologia, sem ver o paciente. Então ele está nos bastidores, está atrás. Veio daí. O termo os bastidores é interessante porque a radiologia por si já é uma arte, digamos assim, de enxergar além, Gostei. né? E aqui você está nos bastidores dessa visão além do alcance, digamos assim, né? Ficou bem interessante. Os bastidores Trocadilho. da imagem, foi. Inclusive, quando eu estou com vocês orientando a elaboração do podcast, eu falo sobre o marketing do tema. O tema tem que ser muito chamativo e tem toda uma história por trás desse tema. Agora você que está nos ouvindo aí, você já sabe por que tem esse tema nos bastidores da imagem. A gente trocou uns 3 temas, não foi até chegar nesse. O senhor ajudou muito, foi o Até nome. a gente chegar no ponto final. Uhum. É isso aí. E Lucas, como foi que começou, Lucas Elias, como foi que começou esse raio-x? Então, a história da radiologia ela começa há mais de 100 anos atrás com o Dr. Röntgen, que era um físico que ele estudava vários outros raios catódicos. E um certo dia ele descobriu que uma emissão de um raio, que ele denominou de raio-x, porque é um incógnito da matemática, que ninguém sabe que raio é esse, que a gente tem até hoje, raio-x, mas ninguém sabe que era só uma incógnita da matemática. Então tá aí o nome X. X. Uma incógnita. Ele nem sabia o nome, até hoje ficou sem nome, ficou como incógnita. Raio-X. Mas esse raio que ele descobriu, ele é um alemão, em 1895, foi através de um experimento que ele fez. Tá aqui a foto do protótipo do experimento que ele fez. Então, o Dr. Röntgen, ele descobriu nesse dia que esses raios emitiam uma luz que ia passar por um objeto, um papel fotográfico, ficava lá a imagem do objeto. O registro do objeto. Então, como ele teve muito medo na época, assim, de todos saberem, ele se trancou dentro do laboratório dele. E um certo dia, fazendo lá as suas experiências, sem querer ele passou o braço no meio. E viu que dava para fazer uma radiologia que a gente não consegue ver, que é da nossa parte do corpo humano. Então foi quase que empírico. Incidentalmente. Foi sem querer. Acidentalmente, sem querer. Foi. Acidentalmente, sem querer. Então ele... É que nem os implantes. Os implantes também. Também o advento dos implantes foi Sem querer. Sem querer. Aí ele pegou, sabe quem? Pegou a sua esposa, e decidiu fazer a primeira radiografia numa pessoa no corpo humano. Pegou a mão esquerda da sua esposa. E temos até imagem disso aí. Tem. A gente sabe que é a mão esquerda porque tem o dedo do anel. Aliança. Uma curiosidade da época é que depois disso, as pessoas que casavam as esposas, eles tiravam a radiografia da mão esquerda da esposa. Era cultura na época. Após essa descoberta do Dr. Röntgen. Mas não foi ele que fez a primeira radiografia odontológica, já voltando pro nosso aqui, que é a odontologia. Foi o Dr. Otto, 20 dias após. 20 dias? Isso, essa descoberta. Após a descoberta. Ele fez a radiologia na sua própria cavidade oral. E outro parênteses aqui. Demorou 25 minutos de exposição de raios. Naquela época ele não tinha noção do que ele estava trabalhando. Não sabia que aquilo era nocivo à saúde. Inclusive, hoje, quando você está fazendo radiografias, existe todo um protocolo de segurança do paciente, como também para o profissional. Por mais que mínimo seja o risco, ainda existe. Mas naquela época, Dr. Otto... não tinham noção Não, disso. e 25 minutos, Dr. Röntgen foi 15 minutos na mão da esposa para que ele fizesse a radiografia.
na mão da esposa dele. Foi 15 minutos. Hoje, uma periapical é 0,8 segundos, 1 segundo. Segundos. Fração de segundo. A gente leva mais radiação saindo no sol de 11 meio-dia do que fazendo uma periapical. Tanto até porque mulheres grávidas podem fazer periapicais, pode fazer algum tipo de exame. Porque isso chega a ser mínimo. O protocolo de segurança hoje é exigentíssimo. Não somente para o paciente, como também para quem trabalha com isso. Uhum. Então, existem os medidores de radiação que, vez por outra, vocês têm que estar medindo Tem sim um o dosímetro. dosímetro. Isso é exigido tanto da parte de quem está fazendo os estágios, como também dos profissionais, como também as paredes são chumbadas, o vidro é pulvífero. Existe toda uma proteção para que você faça esse exame de raio-x de maneira segura. Mas, na época, eles não tinham a menor noção disso. Será que teve algum tipo de consequência? É uma consequência. Vou falar só mais de um e a gente vai falar sobre a consequência. Vai. Dr. Otto, que foi após o Dr. Kels, que é Edmund Kels, que foi após o Dr. Otto, ele foi que declarou sua vida inteira pela radiografia odontológica. Então não tem como a gente falar de consequência sem falar dele. Porque ele passou mais de 20 anos fazendo específico para radiologia odontológica. E a literatura nos traz que ele passou por mais de 42 cirurgias devido à irradiação. Desde amputação de membros até cirurgia de enxerto de pele. E então, quando a gente fala de consequência, a gente lembra muito dele. Porque ele acabou se suicidando, porque ele não estava mais aguentando de tanta dor, de tanto procedimento cirúrgico. E essa é uma das maiores consequências que trouxe a radiologia. Porque de tanto ele ficar todos os dias ali fazendo radiografias para o meio odontológico, ele veio tomar todas essas consequências. E o Dr. Rudkin também, ele veio a falecer com câncer, mas não trazem falando que foi devido à radiografia, Sim. à radiologia. Ah. Mas todos nós sabemos que uma exposição que ele utilizava de 15 minutos naquela época, com certeza agravou o caso dele. Contribuiu. Embora Contribuiu. seja Secundária, multifatorial, né? Com certeza contribuiu. E aí, após esse advento da radiologia, é quando a gente vai passar para os dias de hoje, quando o nosso professor vai bem destacar, foi a grande invenção das nossas tomografias. Sim. Das nossas tomografias, que é quando o professor vai falar mais um pouquinho agora, sobre Sim. a evolução da radiografia, da tomografia. Porque até então as radiografias eram em 2D. E a partir daí, as radiografias passaram a ser em 3 dimensões. Altura, profundidade e largura. É interessante que, voltando para o tema do histórico ainda, que quando a gente vai para o histórico dos livros, eu vejo uma parte muito interessante, assim, de curiosidades, né? E aí quem vai adentrar mais nessa parte da radiologia, estudar o histórico da descoberta dos raios-x, encontra alguns pontos também interessantes. O primeiro prêmio Nobel de Física entregue a um cientista foi ao físico Röntgen. Foi? Foi. O primeiro Nobel foi dele. Olha aí. E houve também um outro Nobel associado também a advento da imaginologia, que foi o com a tomografia computadorizada. Sim, sim. 1979. O Nobel dele foi em 1979 em medicina. Em 79. 79. Tomografia. Tomografia. Esse prêmio, inclusive, foi dividido com outro Alan Comarque. um sul-africano, né? Isso. O Hounsfield era britânico. Inclusive, hoje, as escalas de cor recebem o nome de escalas de Hounsfield. Em homenagem a ele. E na época de Röntgen, a radiografia foi apresentada inicialmente num congresso ao público científico. E ele pensou um dos maiores anatomistas do mundo no momento e radiografou o braço desse anatomista. E nesse momento, a própria anatomista propôs chamar os raios de Röntgen. Em homenagem ao... Mas permaneceram X. Por curiosidade, permaneceram raio-X. E, inclusive, Röntgen negou qualquer tipo de patente associada à utilização desses raios. Declarou a humanidade. Alegando que é um bem, né? Um bem da humanidade. Não se poderia patentear algo que pertence à humanidade. Então, Conta-se até que a Volvo, um dos engenheiros que fez o cinto de 3 pontos, ele não patenteou porque ele entendeu que aquilo deveria ser um patrimônio da humanidade. Tem várias. A própria vacina também, Alexander Fleming, né?
falou que não poderia, até ele alegou que não faz sentido patentear o sol, por exemplo, porque o sol pertence a todos, da mesma forma a vacina. Então tem algumas figuras muito nobres que se eternizam muito por um gesto que abre mão de um retorno financeiro, digamos assim, né? Isso é nobreza. É uma nobreza muito grande, né? São cientistas na acepção da palavra, né? Na acepção da palavra. Aí, com o advento da Tomografia. a tomografia veio para revolucionar, de fato, a avaliação por imagem. A grande mudança que aconteceu, como o Lucas falou, foi essa possibilidade de interpretar imagens sobre diferentes planos. Isso através de programas computacionais que interpretavam algoritmos. Hoje o algoritmo está na moda, mas na época existiam também equações e eram decodificadas. E foi a partir dessa interpretação do cinza, porque assim, o olho humano consegue identificar o que é preto e branco. Até 20 tons, se eu não me engano. É 20 não é? tons entre preto de cinza, As- o olho humano consegue identificar. A escala de Tá. Hounsfield vai de mais 1000 a menos 1000, passando por zero, que é a água. Mais 1000 a ossos, que é a estrutura densa, a menos 1000, que é a ar ou estrutura aérea. Perfeitamente. E consegue fazer essa distinção. Sim. Aí o grande... 50 tons de cinza. No caso são 50 20. tons de cinza. Outro podcast. No nosso caso são 20, né? Qual foi a grande sacada? Ele criou uma escala muito bem maior, variando de menos 1000 a 1000, passando pelo zero, que seria a água. E aí caberia ao software delimitar quais são os 20 tons pertencentes àquela escala. E aí, aplicando isso para os dias de hoje, a gente já consegue desenvolver... Existem trabalhos já que treinam inteligências para poder verificar o padrão imaginológico de determinadas lesões e aí predizer que tipo de grupo de lesões pertence àquela alteração específica. Pré-laudo, né, professor? Pré-laudo. O Então, que o senhor Inteligência acha? artificial? Inteligência artificial. A gente vai treinar um computador, uma inteligência, para que ela consiga interpretar aquela escala e a incidência dessa lesão associada a essa escala de cinza é maior para tal. E aí a escala vai dar uma... Sugestão. Oferecer, sugerir. Mas ainda vai ter que ter a assinatura do radiologista, por mais Sempre que vai ter. desenvolvido tenha, eu acho né? que não sempre Porque vai então, acontecer. há boatos, na internet a gente vê de tudo, que a inteligência artificial vai substituir um radiologista no futuro. O que você acha? Eu penso que, aí eu associo também ao geral. Eu acho que a inteligência artificial vai facilitar a vida do profissional. A substituir por completo eu não consigo pensar assim, pelo menos a curto prazo. Mas muitos dos trabalhos que existem hoje, daqui a 10 anos eu acho que não vão acontecer. Porque vão ser facilitados pela presença da inteligência. Mas laudar e justificar, vamos dizer que autorizar ou chancelar aquele laudo emitido por uma inteligência, eu acho que vai ter que sempre acontecer por parte de um profissional da área da radiologia. Embora esteja muito na moda a inteligência artificial, ok, vamos levar isso em consideração, ela não substitui, e acredito que jamais substituirá o ser humano. Eu também, no nada a ver, eu também estudo aviação. E embora você possa pegar aviões hoje que são altamente computatorizados, um sistema muito redundante para a segurança, isso não descarta, companhia aérea nenhuma vai descartar o piloto. A capacidade dele julgar e tomar a melhor decisão para conduzir a aeronave. Isso jamais será descartado. Inclusive, pilotos são treinados, eles passam por baterias de testes, é recorrente com eles, exatamente se tudo apagar, como é que ele vai pousar a aeronave em segurança para a tripulação e para os passageiros. Então, eu acredito que, como tu bem colocaste, professor Diego, a inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos são muito bem-vindos, desde que bem utilizados e desde que o HD humano não seja descartado por completo. Muito bem. Né? Professor, já que a gente está falando de tomografia, fala a experiência do senhor sobre tomografia hospitalar, com NIBIM, no hospital. A minha formação a minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado é na área de imaginologia. Eu sou radiologista também. Tenho Olha aí. especialista em radiologia odontológica e meu mestrado e doutorado na área de tomografia computadorizada. E aí, assim, até a escolha do tema se deu muito pela proximidade que eu tinha com as imagens durante a residência. E assim, a gente teve a oportunidade de avaliar uma série de imagens e verificou, assim, tem acesso aos principais benefícios que a tomografia traz.
E assim, basicamente, a gente tem, para nível de informação, 2 tipos básicos de tomografia, que popularmente são conhecidas como médica e odontológica. E elas diferem em alguns aspectos, dentre eles o formato do feixe da radiação em que é formado. E aí existe a de feixe em leque, que seria a tomografia médica, aquela que o paciente deita naquela mesa e ele entra num dispositivo chamado gantry. E aí a imagem é tomada na medida que a mesa se movimenta. É aquele tubão? O tubão. E entra no tubo, e aí a radiação é emitida através daquele círculo, naquele dispositivo que existe detectores e emissores de radiação, e aí forma-se uma imagem. E a odontológica é aquela semelhante à radiografia panorâmica, que o paciente fica parado e aquele equipamento realiza um movimento e emite radiação. E aí, assim, as 2 imagens foram bem familiares, porque assim, na área da implantodontia a gente usa muito para planejamento, para fins de planejamento cirúrgico, a Conibin, a de feixe cônico. Tá. E aí, só por questão de curiosidade também, a gente fala na tomografia multislice, a gente data da década de 70. Não é isso? Com House. Isso. E aí, se a gente falar na Conibin, professor, digam aí quanto tempo tem a Conibin, quando foi que surgiu? A Conibin foi na Itália. É muito comum na Alemanha, né? O Hausfried, o Röntgen é alemão. Röntgen alemão, Röntgen alemão, Hausfried britânico. Haus britânico. Aí foi em Verona, na Itália. Na década de 90, final da década de 90, 99. 99 é que a gente começou a falar sobre radiografia de feixe cônico. Muito recente, né? Muito 25 recente. anos. Muito recente. Então, assim, imagina como os trabalhos, a produção científica em cima desse tipo de modalidade de imagem ainda é muito incipiente. Imagina o quanto é interessante ainda estudar a tomografia de feixe cônico. Sim. Diferente da hospitalar, a gente só vê parte óssea, não é? Hospitalar a gente vê 2 filtros. Sim. Não é isso? Na tomografia a multislice, a gente tem uma emissão de radiação diferente, uma quantidade de radiação em que o paciente é submetido bem maior do que a Conibin. E a gente tem algumas vantagens da multislice sobre a Conibin e vice-versa. E uma delas é essa possibilidade de a gente poder identificar diferenças de tons mais específicos de tecidos moles, de partes moles. Por exemplo, o lábio. É muito mais bem verificado a diferença entre lábio e gengiva, por exemplo, Certo. através da multislice. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta. Nós aqui sabemos, mas o nosso público gostaria de saber. Qual é a diferença entre a tomografia e a ressonância magnética? Tem diferença? O que é que dá para ver em um, que não dá para ver em outro? Nós sabemos, mas o nosso público quer saber. Como é que é? Lucas. A tomografia ela emite radiação. É diferente da ressonância, que é uma radiofrequência, que ele capta o átomo de hidrogênio. E a partir dali ele formata a imagem. O mecanismo de aquisição da imagem envolve a emissão de radiação por parte da tomografia. Tá. E no parte da ressonância é emitido formado um campo eletromagnético em que prótons giram numa frequência específica, eles ressoam e aí emitem. Nome, eles ressoam. Sim. Acontece uma ressonância por parte de prótons e aí emitem um sinal, uma atenuação específica da ressonância. Tecidos moles, qual seria o mais indicado? O nosso público aqui, que está ouvindo aqui. Professor? A gente tem assim, na verdade, a gente não consegue cravar para A ou para B. Porque Tecidos a gente moles, verifica. Para tecido mole é a ressonância. Para tecido duro não é bem não assim que tem funciona. né? Depende muito da lesão, vamos dizer. Uma fratura, a gente tem de escolher a tomografia. Tá. Um câncer, dependendo do câncer, pode ser a tomografia, pode ser a ressonância. Depende muito. Não é tão A mais B, não é tão preto no branco como a gente acredita que seja. Então, assim, elas têm a sua aplicabilidade mesmo dentro de uma especificidade só. Tá. Então, existem situações em que é necessária a tomografia e a ressonância. Elas poderiam ser... Elas podem coexistir no mesmo exame, Certo. como uma modalidade de imagem Complementares. complementar para um mesmo caso, por exemplo. Tá certo. Para o mesmo caso. Necessariamente elas não são excludentes. Não são excludentes. Ok. Não necessariamente. Tá? Qual Então, é? assim, a ressonância já vem como também um outro avanço como modalidade de imagem, né, no decorrer do tempo. Então, se a gente está andando na linha da história, a gente passa, depois da tomografia, a gente passa pela ressonância também. Na linha do tempo, a ressonância seria mais Após a tomografia. após a tomografia. Sim. Sim.
E na ressonância a gente também tem história. Todos esses a gente tem muita história, que a gente não pode entrar aqui em tanto, mas o advento da radiação, do raio-x, houve, como se diz hoje em dia, treta por parte de quem, do Röntgen, mas teve um outro que viu, e foi o primeiro que idealizou a tal da ampola de Crookes, que é por onde ele identificou Philippe Lenard. Philippe Lenard, que era um estudioso também, que foi um dos primeiros que estudou a radiação. Inclusive, existem cartas do Röntgen solicitando ao Lenard placas específicas para ajudar nos estudos que ele tinha interesse de trabalhar também com essa área. Tanto que até teve uma tetra dos dois. Dos Após- dois. Tanto Lenard até oferece aí, não conheço nenhum fabricante, vou te mandar 2 aqui para você estudar e tudo mais. Aí ele identificou a partir disso essas diferenças. Mas e aí ele Lenard não alegava, né? não teve a ideia que o Röntgen teve de voltar aquilo pro corpo humano. Sim. Felipe Lenard ficou muito Voltado preso pra ali. física da radiação. Isso. Tá. Somente a isso. Então tem essas da mesma forma na ressonância magnética também, houve também confusão também, aí já envolvia a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Existiam também condições, porque existia um antissemitismo muito grande, e parte dos estudiosos também foram alguns, a ressonância cresceu muito na época do nazismo, então se estudou muito a partir disso, e também tem esse contexto histórico com que surgiu Olha aí o contexto da Segunda Guerra Mundial. Massa. E os tipos de exame, a gente poderia ter todo esse conhecimento em caso clínico? Vocês trouxeram um caso clínico para a gente aqui, não foi? Trouxemos. Professor, uma vez eu estava no plantão e chegou um paciente que vinha de um consultório de um dentista. Me falou que estava fazendo um tratamento endodôntico, que no meio desse tratamento, quando especificamente foi irrigar o canal, extravasou o material, hipoclorito. E chegou com essa lesão. Deixa eu ver se dá para o senhor ver. Não sei se dá para o senhor ver. Essa é a imagem da tomografia. Isso, exatamente. Olha a diferença de um lado pro outro lado. Sim. A alteração que é possível verificar na imagem, né? Sim. Pode descrever. Bom, após a tomografia, essa paciente ficou internada, fazendo antibiótico terapia por um dia. Sim. Sim, a gente tem aí vou puxar um pouco para cirurgia agora. Tá. Tem uma área inclusive é tema de capítulo e aula também, que são acidentes e complicações associadas a procedimentos odontológicos. Tá. Não só cirúrgicos, mas na odontologia de maneira geral. E dentro da endodontia, o risco dessa irrigação indevida, desse extravasamento, dessa infiltração indevida do hipoclorito nos tecidos, é um episódio que ganha um tópico nos capítulos de acidentes. E um capítulo considerável. Sim. A gente tem que o hipoclorito é uma das soluções irrigadoras hoje ainda muito utilizadas dentro da endodontia. Sebactericida e... Tem suas propriedades. Sim. Tem suas propriedades. A questão é que ela também tem um efeito que é potencialmente tóxico para os tecidos do É muito alta a organismo. toxicidade. Sim. E aí ela existe sob concentrações diferentes, vocês sabem, né? Sim, sobre diferentes de concentrações e dependendo dessa concentração, o dano é maior. Professor, e sobre a tomografia exatamente por esse acidente? O que o senhor tem? É um Sei. exame interessante para poder avaliar. Ela fez ultrassom também. Ela também fez ultrassonografia. Na ultrassom foi o exame eleito por emergência. Ela chegou com edema muito grande, que pegava Sim. toda a hemiface dela. Sim. Muito grande mesmo. Rubor, vermelhidão, tudo. Sim. E o médico passou o ultrassom. Nesse ultrassom, ele viu a quantidade de ml que tinha ainda nesse Pronto. tecido. Cerca de 5 ml. 5 Após a ultrassom, ele passou a tomografia e depois daí ele tomou as condutas, onde ela ficou internada por um dia tomando antibiótico terapia e fez outra terapia também medicamentosa em casa por mais ou menos um mês. Para a gente contextualizar, como é que acontece isso? Antigamente era mais comum, mas hoje ainda tem. Os tubetes anestésicos, que são utilizados para infiltração, muitas vezes eles são reaproveitados se inserindo pela membrana do tubete e hipoclorito. Para facilitar, né? Facilitar o manuseio. Sim. E provavelmente pode ter acontecido uma confusão na hora de complementar uma anestesia e foi utilizado o hipoclorito em vez da solução anestésica local.
Eu já tive, já aconteceu, já me foi encaminhado já. Um paciente Um caso parecido, como né? esse de imediato. E aí o interessante seria drenar essa solução o mais rápido possível. E no momento da abordagem, a gente não tinha tomografia, mas a gente já verificou qual foi a região pelo aumento de volume, já realizou uma incisão e uma drenagem direta. Mas o edema que forma é muito significativo. 5 ml provoca um edema exuberante na face. E aí realmente a antibioterapia seria a orientação, ao que ser feito. A anti-inflamatória, antibiótica e analgésico para controle da dor. Os exames de imagem ajudam muito nisso. Por quê? Porque nos norteiam para identificar que espaço foi acometido. Dentro da anatomia, a gente tem os espaços faciais. Tá. Não de face, mas de fáscia. Com Sim. SC, né? Os espaços faciais. E quando a gente injeta uma solução, essa solução, não se engane, ocupa algum espaço. E aí, na tomografia computadorizada, me ajuda a identificar quais são os limites ocupados por essa solução. Quais são as fáscias que ela está ocupando? Que tipo de espaço é esse que foi acometido? Para quê? Para que eu consiga me nortear através da cirurgia onde abordar, se necessário. Um exame inicial, prévio à tomografia, nesse caso especificamente, foi a ultrassonografia, como o Lucas falou. Ela me ajuda a identificar, ela nos ajuda a entender qual é a quantidade. O que aconteceu, né? Sim. Onde chegou. Um relato mais localizado da área. E o ultrassom você pode fazer até no consultório do senhor, ali de primeira eleição. Sim. Aí a ultrassonografia vem ganhando uma projeção muito grande dentro da odontologia nos últimos anos. No ano passado e nesse principalmente. Não precisa ir a um hospital para fazer. Com o crescimento... Então, olha só. A gente já falou aqui sobre raio-x, tomografia, ressonância e agora ultrassom. Sim, tudo com auxílio, com métodos auxiliares no diagnóstico, né? De acidentes como do episódio do hipoclorito. Sim. Que os meninos colocaram. Então, assim, me ajuda o profissional muito a guiar que tipo de região foi acometida. E aí, o grande interessante da tomografia, se você colocar a tomografia na tela, a gente consegue ver sobre diferentes vistas, professor. Então, assim, a gente consegue ver a mesma alteração numa vista de cima para baixo, que a gente chama de axial, ou num plano coronal, que é de frente, vamos dizer assim, e também numa vista lateral, que seria o sagital. Então, a gente consegue ver sobre 3 planos, então tem uma noção tridimensional desse conteúdo. É a imagem 3D. É a imagem 3D. E aí o que tem mais interessante ainda? Com a evolução dos tomógrafos, porque o tubão que a gente entra para poder realizar a imagem tem detectores. Emissores de radiação e detectores. Antigamente tinha um detector. E foi se aumentando a quantidade de detectores. Aí hoje eles são chamados de tomógrafos de multidetectores. Certo. E quanto mais detector, maior resolução. Existem outros fatores também relacionados à resolução da imagem. Diminui o tempo, menos radiação. Bem, porque a quantidade de radiação é emitida por mais fontes e detectada por mais placas. Isso faz com que uma imagem que ela é segmentada, como essa de vistas diferentes, como está na tela, seja reconstruída tridimensionalmente com um poder de fidelidade relativamente alto. Como essa imagem que a gente está colocando? É um 3D que mostra todo o rosto do paciente. Posso virar para o senhor ver? Tá. Todo o rosto do paciente. E aí eu posso levar para uma impressora e fazer. O futuro já me dá, na proporção 1 para 1. Já me dá essa condição. Se for necessário realizar, por exemplo, imagina de uma fratura cujo grau de comprometimento é muito alto, tipo uma fratura causada por um projétil de arma de fogo, em que existe uma pulverização de uma parte do osso, da mandíbula, vamos supor. Então é possível imprimir... o Lucas tem aí a imagem. Pronto, a tomografia me ajuda a identificar especificamente que região sofreu uma fratura, por exemplo. E aí é possível, com a impressão tridimensional, modelar placas, verificar distâncias. Você pega literalmente no osso que foi acometido para poder estudar. E fazer uma modelagem, uma impressão. É um prognóstico excepcional. Maior. Confeccionar guias. E uma prótese. Guias. Tem implantes em regiões específicas em que o osso só está presente em áreas bem delimitadas. Milimetricamente, identificar que tipo de angulação e que profundidade vai precisar entrar nessa região específica através de um guia. E aí o guia vai exatamente para isso aí. E voltando ao princípio, a gente consegue medir a densidade daquele osso. Se é um osso bom, se é um osso ruim. Se está apto a receber ou não. E esse tópico entra exatamente na escala de Hansfield. Sim. Voltando ao princípio, como o senhor falou. A gente volta para a escala, né? A escala ela é específica para multislice.
Porque como a gente conversou, como existe uma diferença no comportamento da imagem na cone beam, a gente não usa mesmo, não adota essa escala para feixe cônico. O comportamento da imagem multi-slice não é o mesmo, devido a diferenças como o tamanho do voxel ou o formato do voxel. O voxel é uma unidade de imagem. A gente lembra muito do pixel, né? Do megapixel da câmera. E aí, assim como existe o pixel para avaliação de imagens bidimensionais, como retratos e fotografias, existe o voxel tridimensionalmente. Seria o pixel tridimensional. E aí esse comportamento, esse formato do voxel da multi-slice difere. É uma outra diferença que existe entre as duas. E hoje em dia, até também com a evolução, é possível mimetizar na multi-slice um voxel semelhante ao voxel isotrópico, que seria o semelhante ao da cone beam. Então a multi-slice dá essa possibilidade também, né? A ultrassonografia ela já se portabilizou, né? Hoje em dia você compra um ultrassom portátil que no celular mesmo você precisa. Antes precisava de máquinas super... Os limites eles são bem certos, a gente não sabe até onde a gente consegue chegar. Mas se eu te falasse que há 10 anos que já existia uma imagem que do seu celular você poderia ver na hora, no momento da aquisição, interpretar uma tomografia direto, seria algo que impossível, né? Não estaria fora da realidade. Isso coloca 10 anos. E hoje você, com um aplicativo do seu celular, você consegue examinar a tomografia que acabou de ter sido feita lá no interior do Ceará, por exemplo. Periapicais na mesma hora. Na mesma receptores de periapicais. Imediato, ultrassonografia no celular e a tomografia. Acho que os aparelhos daria para diminuir, para portabilizar. Esse eu acho que é um objeto de estudo hoje também, de tentar tornar mais portátil. O raio-x já existe o portátil, em que você consegue o paciente não precisa levantar-se da cadeira odontológica para poder realizar a aquisição da imagem. Inclusive até existem já discussões na Anvisa para poder autorizar a utilização desses equipamentos aqui no Brasil. Fora do país já é uma realidade para muitos. O endodontista, por exemplo, já tem um raio-x, em alguns países, um raio-x portátil, faz com que ele não precise encaminhar o paciente até uma sala específica para poder realizar. E aí já existem também trabalhos que comprovam a proteção desse equipamento, a depender da técnica que é utilizada para realizar a tomada radiográfica. E aí um objeto levando hoje... em conta também a questão de segurança do paciente. A radioproteção, os efeitos biológicos sempre são... Conforto. A gente tem a ultrassom POX, que é aquela ultrassom na beira do leito. Sim. A gente já consegue... os serviços de urgência e emergência sempre nas salas de recepção, digamos assim, do paciente politraumatizado já tem um ultrassom também. A gente expõe também que não faz parte só da cirurgia bucomaxilofacial da odontologia, mas um traumatismo fechado do abdômen, por exemplo. É interessante identificar através da ultrassonografia que tipo de alteração existe, existe coleção de algum conteúdo hemático no abdômen ou não? Foi o meu caso, quando eu me acidentei em 2013, dei entrada no frotão, foi identificado rompimento do baço no ultrassom. No ultrassom. Imagina aí. Ainda bem que o Röntgen identificou. Ainda bem que tem o raio-x. Foi. Antigamente, antes do raio-x, ia você precisar abrir a pessoa literalmente para saber de onde é que vem aquela injúria. Sim. E antes aí, era proibido abrir alguém. Imagina numa época em que a igreja não permitia estudar, né, anatomia. O estudante de medicina não tinha essa possibilidade. Aí o imperador francês orientou, sugeriu e foi excomungado. Aí depois a ciência evoluiu e conseguiu dialogar mais com a igreja e aí chegamos a alguns avanços. Vamos crescendo. Eu acredito que você que ficou com a gente até aqui é porque você gostou. Olha, eu não acredito. Você conseguiu ficar até aqui, você está de parabéns. Está de parabéns, olha aí, o nosso público aí. Foi um assunto espetacular, fantástico. Então, deixa teu joinha aí com a gente. Palavras finais aqui para o Eliésio, o Lucas, professor Diego Santiago. Eliésio. Primeiramente, gostaria de agradecer o senhor, também o senhor professor, por estar conosco hoje. Que pra gente foi muito bom. Quando a gente pensou em radiologia, né?
O primeiro nome que veio foi o professor Ai, Tiago. Foi. A gente já tem uma certa intimidade, certa afinidade, conversa muito intimidade. sobre. Sim. Mas nós gostaríamos de agradecer, né, Lucas? Lucas quer agradecer logo antes? A gente trouxe uma lembrança para o Foi. senhor. Também, Ah. nosso Ah, Que tem tudo a ver com o tema. mas Que legal. você achava que era uma Uma alegoria uma do alegoria Rapaz, peça olha só que legal. decorativa. os outros membros da equipe também querem entrar, estão de- ali se que coçando bacana. para Tem um entrar. propósito também, ó, mas ó, Muito isso aqui legal. não é uma peça decorativa. Tem toda uma dedicação para você. Olha só, É. que legal. Mas vocês me pegaram de surpresa, não sabia, viu? Isso. Que e aqui, lindo. ó, a lembrancinha dos seus alunos. Muito legal, adorei, gente. Ah, é de Obrigado, tá? vocês. Que legal. Já. Muito bacana. Olha só. Ó, Que professor. bom. Obrigado, gente. Gente, que legal. Deixa ele ler a Deixa, frase. deixa eu baixar aqui. A frase é bem É, interessante filósofa. aqui pra gente. Entre a luz e a sombra das imagens que interpreta, você não vê apenas ossos e tecidos, mas histórias. olha aí. Sua Tudo a ver com sabedoria o tema. vai além do diagnóstico. Gratidão por ser farol e ponte na travessia do conhecimento. Uau! É um troféu mesmo, viu, professor? E essa Muito bom, frase? gente. Que Espero legal. que tenha gostado, né? Adorei. Com muito carinho. Excelente, tá, gente? Eu fiquei muito Que tirou um feliz. tempinho para Que bom. nos agraciar com seu conhecimento e dar o conhecimento mais um pouquinho à população que Que está nos bom. assistindo agora. Eu vim parabenizar. Minhas palavras eram de parabenizar. Quando me perguntaram a equipe. Assim, já conheço os meus, já conheço todos da equipe, né? Já sei da capacidade que eles têm para poder criar um conteúdo. E eles de fato estudaram, viu, professor? Sim. Se prepara. Vieram me chamar. O Lucas eu acho que é meio que nesse tema uma referência entre os alunos, porque ele já tem experiência na expertise área, dele, né? expertise. Senta para conversar e na condição de técnico, ele tem muito a ajudar o cirurgião bucomaxilofacial, viu? Porque não é porque o bucomaxilo terminou a residência que ele tem formação em algumas nomenclaturas, alguma parte. Então, assim, essa visão por parte daquele que realiza a aquisição da imagem é muito importante. E aí eu até tiro algumas dúvidas com ele também, Sim. sabe? O radiologista tem muito que crescer na área hospitalar. Sim, Tem muito que muito, desbravar. muito mesmo. E assim, em nome dele, do LS também, venho agradecer a lembrança do meu nome, a lembrança do nome e a lembrança materializada através do troféu. Esse aí vai para a estante de troféus. Vai pra estante, vai. Quem sabe vai ficar perto da corrida, né? Que eu vou As medalhinhas aí da corrida. É isso aí. Obrigado, Aqui gente. nós somos a Faculdade Paulo Picanço. Quer aprender? Vem para FacPP. Obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente dia e até nossas próximas edições do podcast.